Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane. Vamos continuar conversando sobre matemática e o vídeo de hoje é sobre grandezas proporcionais. Vamos lá? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Primeiro, grandeza é todo valor que está relacionado a outro valor. Quando há variação de um, como consequência, o outro varia também. Em nosso dia a dia, quase tudo se associa a duas ou mais grandezas. Por exemplo, quando falamos em velocidade, tempo, peso, espaço, estamos lidando diretamente com grandezas que estão relacionadas entre si. Grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma grandeza implica na variação ou mudança da outra variável, na mesma proporção, mesma direção, mesmo sentido. Por exemplo, então, bem simples. No supermercado qualquer, a gente vai lá e compra um pacote de biscoito, vai pagar R$ 2. Se vai comprar 2 pacotes, vai pagar R$ 4. Se comprar 3 pacotes, vai pagar R$ 6. Ou seja, aumentando a quantidade, aumenta o gasto. Isto é proporcional. Por exemplo, então, a produção de uma indústria está registrada no quadro, a qual apresenta uma relação entre os números da coluna à esquerda e o seu correspondente à coluna à direita. Então, temos a coluna do tempo e a coluna da produção de peças. Tá? Então, o tempo. Em 1 hora, esta máquina consegue fazer 10 peças. Em 2 horas, ela vai conseguir fazer 20 peças. Em 3 horas, ela vai conseguir fazer 30 peças. 4 horas, quantas peças ela vai fazer? Respondam. E para a produção de 50 peças, quanto tempo irá demorar? Que relação é essa? Completa a tabela, então, com os números que faltam. Vamos completar? Der uma pausa no vídeo, completem. Vamos lá. Então, para 4 horas, ela vai produzir 40 peças. E para a produção de 50 peças, ela vai ter que demorar 5 horas. Vamos lá, quais são as grandezas que estão envolvidas nessa situação? O que eu estou medindo? O que eu estou fazendo? Estou medindo o quê? Tempo e a produção. Essas são as grandezas, certo? Vamos lá. Entre os números das duas colunas, podem ser estabelecidas as seguintes relações. 1 para 10, que é igual a 2 para 20, que é igual a 3 para 30. Todas as razões são iguais a 1 para 10. E podemos completar a tabela usando essa razão. Assim, dizemos que os números da primeira coluna, lembram ali? 1, 2, 3, 4 e 5, são diretamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Agora vamos ver o que é uma grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica necessariamente na variação da outra, na mesma proporção, porém em sentidos e direções contrários. Por exemplo, um automóvel para percorrer 120 quilômetros gasta 1 hora rodando se ele andar a 120 quilômetros por hora. Ele vai demorar 2 horas se ele vai rodar em 60 quilômetros por hora. Ou vai demorar 3 horas se ele resolver andar a 40 quilômetros por hora. Outro exemplo, então.
Três veículos com velocidades diferentes devem percorrer a mesma distância, conforme indica a tabela. A tabela indica suas velocidades e o tempo que cada um gastou. Então, o primeiro aqui, o carro. Ele andou com uma velocidade de 30 quilômetros por hora, demorou 6 horas. O ônibus andou com a velocidade de 60 quilômetros por hora, demorou 3 horas. O caminhão andou com a velocidade de 90 quilômetros por hora, demorou 2 horas. Então, percebendo a relação aqui, ó, esse aqui está aumentando a velocidade e conforme a velocidade vai aumentando, o que acontece com o tempo? Vai diminuindo. Então, essas duas grandezas são inversamente, porque na medida que uma aumenta, a outra diminui. Que relação existe entre os números da coluna velocidade e os números correspondentes da coluna tempo? Acabei de responder, né? Que relação que existe? Ela é inversamente proporcional. Quais são as grandezas envolvidas nessa situação? Grandezas, tá? Não todos os informativos. Quais são as grandezas, então? Era velocidade e tempo, tá? Observe que à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Nesse caso, podemos dizer que os números escritos na coluna velocidade 30, 60 e 90 são inversamente proporcionais aos números correspondentes na coluna tempo 6, 3